Olá, aqui quem está falando primeiramente é o Uri. Eu vou estar falando aqui da BIOS Award da placa-mãe Gigabyte GA945 GZM S2. Vou estar começando aqui primeiro pelas configurações principais da BIOS. Vamos lá. Aqui logo de cara nós temos as configurações de data e hora. Aqui no caso, IDE Channel vai estar mostrando qual dispositivo está ligado a qual canal IDE. Por exemplo, aqui no meu canal 0 Master eu não tenho nada ligado. No meu canal IDE aqui 0 Slave eu tenho meu drive de DVD. No meu IDE canal 1 Master eu tenho meu HD. E no Slave eu não tenho nada. Essas configurações aqui são do drive de flop. Hoje em dia não é mais utilizado. Aqui esse Route On quais os erros que o sistema iria, digamos, ignorar para continuar o boot. Por exemplo, aqui no caso ele só vai ignorar um erro de teclado e vai continuar o boot. Qualquer outro erro o sistema não vai aceitar e ele vai parar o boot. Bom, voltando. Agora vamos para a aba de opções avançadas da BIOS. Aqui no Hard Disk Boot Priority nós temos qual HD que vai dar boot primeiro. Aqui no caso eu só tenho um HD, então não faz nenhuma diferença nessa configuração. Aqui First Boot Device vai ser o meu dispositivo que vai dar boot primeiro. No caso aqui está sendo o Flop Drive, como segundo o HD e como terceiro o meu drive de disquete. Esse Password Check vai ser uma senha para a pessoa poder estar realizando o boot. Certo. Esse HDD Smart Capability, no caso o que seria? No caso isso é uma tecnologia capaz de detectar erros no HD antes mesmo que eles aconteçam. Então no caso, se você achar legal deixar isso habilitado, você deixa. CPU Hyper-3D. No caso, se você tem um processador que tem mais de um núcleo, você pode deixar isso ligado, que vai estar possibilitando o seu processador trabalhar com mais de um núcleo. Essa opção agora, Limit CPU ID Max to 3. Essa opção só vai surtir efeito se o seu sistema for inferior ao Windows XP. Porque essa opção só visava mais a compatibilidade com sistemas antigos. Porque o CPU ID é um conjunto de instruções complementares do processador. E em alguns sistemas antigos você tinha que deixar definido essa quantidade de instruções. No Execute Memory Protect. Isso no caso, ele é um recurso a nível de hardware executado pelo processador para impedir que um código de um software use o buffer da memória e possa causar um overflow. Essa opção aqui, CPU Route, no caso seria praticamente um modo de economia da CPU, só que nesse modo não vai estar alterando a frequência nem a voltagem, somente vai estar diminuindo um pouquinho da atividade da CPU quando haja essa necessidade. CPU Thermal Monitor 2. Nesse caso é um mecanismo avançado de proteção contra o superaquecimento. Um chip VGA é a placa de vídeo on-board da própria placa-mãe. Nesse caso a opção está ativada caso não exista outra GPU. Ou seja, se eu não tenho nenhuma placa de vídeo instalada, a minha placa on-board vai ficar ativada. Voltando agora. Periféricos integrados. Certo. Nesse caso eu posso, na On-Chip Primary,
PCIe, eu posso estar desativando ou ativando esse canal. Se eu não estou usando, eu posso estar desativando para liberar uma IRQ a mais para o processador. No segundo é a mesma coisa, se eu não estou utilizando o segundo, eu posso estar desativando. On chip SATA mode, no caso é a mesma coisa, só que para o canal SATA. Esse é o controlador USB onboard, se ele vai estar ligado ou desativado. Vou deixar ativado um controlador USB 2.0. Se a minha BIOS vai estar dando suporte a teclados USB, vai estar dando suporte a mouses USB. Esse Legacy USB Storage Detect, no caso ele só vai surtir mais efeito em sistemas mais antigos mesmo. Se você for instalar um sistema muito antigo, como um DOS, ou fazer alguma emulação na sua máquina, você pode estar deixando habilitada essa opção, que ela vai estar dando um suporte a mais ao USB, digamos assim. Azalia Codec, no caso isso seria um complemento para minha placa de som onboard. Caso você tenha uma placa de som offboard ou não queira utilizar, você pode estar deixando essa opção desabilitada. Onboard HWLAN são as portas de LAN do computador, se você vai estar deixando as ligadas ou desligada. Smart LAN, no caso, esse daqui é um diagnóstico das minhas portas de rede do computador. Eu entro nessa opção, ele vai executar um diagnóstico rápido para ver se está tudo ok entre as portas. Ok, voltando. Onboard LAN boot ROM. Nesse caso, o que seria? Se você deixar habilitado, ele vai estar fazendo que as portas LAN Gigabyte operem com a velocidade de 1 GB por segundo, quando utilizado em sistemas operacionais mais antigos. Se você for utilizar um sistema mais antigo, você pode deixar habilitado. Caso não, pode deixar desabilitado, não vai estar surtindo nenhum efeito no seu computador. Onboard Serial Port 1. Essas, no caso, são as configurações das portas seriais do seu computador. Se você não for estar utilizando, você pode estar deixando aqui por default mesmo, que não vai surtindo nenhum efeito. Onboard Parallel Port. No caso é a nossa famosa porta LPT1. Parallel Port Mode, que você pode estar alterando o modo da porta paralela, podendo causar uma melhora de desempenho tanto nessa trajetória de dados dessa porta, quanto você está utilizando menos da CPU. Voltando, Power Management Setup. A CPI Suspend Type. No caso, aqui está como S1. Nós temos nessa placa, nessa BIOS, só vou estar tendo a opção de S1 e S3. O que seria esse S1? Esse S1 seria por causa da hibernação. Ele estaria somente suspendendo a energia, deixando a energia bem baixa. No S3, ele ia estar jogando sistema para RAM, suspendendo a RAM. Então, você pode estar fazendo sua escolha e deixando aqui. Nessa opção, Soft Off by PWRBTTN, é o que vai estar acontecendo quando você vai estar apertando o botão físico do seu computador. Você vai estar apertar e segurar, o que vai acontecer? Instante Off. Beleza. PME Event Wake Up. Essa opção deixa liberado estar utilizando essas duas outras opções. Seria Power Up by Ring. Seria você estar ligando o seu computador via modem.
Hoje em dia isso não é mais tão usual. Resume by Alarm. Você está podendo ligar o seu computador, colocando uma determinada data e um determinado horário, seu computador vai estar ligando. Power Up by Mouse. Seu computador está desligado, você mexe o mouse, clica no mouse, ele vai estar ativando seu computador. O mesmo para o teclado. Você bate a mão nas teclas do teclado, vai estar funcionando como se você estivesse apertando o botão Power do seu computador. AC Back Function. Isso é o que vai estar acontecendo quando você pedir para o seu sistema operacional desligar o computador. Agora quem vai estar falando é o Bruno. Olá, aqui quem está falando é o Bruno. Eu vou continuar falando da BIOS. Vamos falar agora da PNP PCI Configuration, que é a configuração de plug and play no computador. Aqui você deve informar, né, se o sistema operacional instalado ele é compatível com o padrão plug and play. Aqui por enquanto dá a opção alto. Bom, agora a gente vai falar aqui do PC Health Status. A primeira opção é a Reset Case Open Status. É uma espécie de alarme que reinicia o computador caso o seu gabinete seja aberto. Caso abra a tampa lateral do gabinete, né, teoricamente ele desliga o computador. A segunda opção é o CPU Warning Temperature. Ele vai desligar o computador ou tocar um alarme caso a sua CPU exceda uma temperatura, exceda a temperatura limite. CPU Fan Fail Warning, ele vai disparar um alarme caso o seu cooler, né, o seu ventilador do processador da CPU, ele esteja parado ou esteja em uma velocidade muito baixa. O System Fan Fail Warning ele funciona da mesma forma que o CPU Fan, só que funciona para todos os dispositivos, todos os coolers do computador. O CPU Smart Fan Control ele é uma espécie de controle da BIOS sobre o cooler, no qual ela diminui a rotação do cooler caso o seu processador esteja em baixa temperatura, deixando assim o computador mais silencioso. Por outro lado, ela aumenta a rotação caso o seu processador esteja em uma alta temperatura. E o CPU Smart Fan Mode ele é um controle de como o CPU Smart Fan Control vai funcionar. Por enquanto ele está no alto. Aqui no Frequency Voltage Control você pode controlar questões de frequência da sua CPU. CPU Most Clock Control serve para você deixar o controle de frequência da sua CPU no manual ou no automático. Por enquanto está no automático. Se eu ativar ele, eu posso controlar questões da frequência da CPU e do barramento PCI Express. Embaixo, o System Memory Multiplier ele serve para você controlar a frequência da sua memória RAM. Por enquanto ele está na frequência 4.0. Agora vejam mudando aqui o controle da CPU para modo manual. Aí eu tenho alguma opção a mais para controlar a frequência do processador e do barramento PCI Express. Bom, agora nós voltamos aqui para o menu principal. Tem a próxima opção, que é a Load Fail Safe Defaults. Nessa opção você pode restaurar as configurações da sua BIOS para a versão mais estável e com menor performance. Na próxima opção, a Load Optimized Default, ela serve para você restaurar para uma configuração de melhor performance do seu sistema. Próxima opção, Set Supervisor Password, serve para você criar uma senha
de acesso supervisor a BIOS. Set User Password serve para você criar uma senha para um usuário que quiser acessar. Save and Exit Setup serve para você salvar e sair. E Exit Without Saving serve para você sair sem salvar. Nas duas últimas opções, quando você seleciona elas, aparece a confirmação, em que você aperta Y para confirmar e N para cancelar. Apertando Y, você sai do setup da sua BIOS. Bom, esse foi o vídeo que eu e o Yuri fizemos para mostrar o funcionamento e como configurar o setup da sua BIOS. Obrigado por assistirem e até a próxima.